gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Quadro Mulheres. É uma parceria do Irlanda Talk Show com o Grupo Mulheres do Brasil. Eu sou a Lidy Siriaco e hoje nós estamos aqui com a Edi Oliveira e o tema do nosso temática. Isso. Seja muito bem-vinda, Ed. Muito obrigada. Ed ou Edi? Vamos começar Pode falar Ed. Tá bom, obrigada. Facilitará a minha vida para hoje. Sem problema. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui. É um prazer nosso. Conta um pouco de você. Eu sei que você estava na faculdade, fazendo master, alguma coisa assim. Conta pra gente sobre isso. Tá. Eu faço doutorado, na verdade. As loucuras, né? Eu faço doutorado, a minha pesquisa é sobre mulheres empreendedoras. A minha pesquisa é aqui na Irlanda, né? Eu faço doutorado pela TU Dublin. E eu estou interessada em entender as relações das mulheres empreendedoras na Irlanda com o Local Enterprise Office, que é a principal agência do governo. Seria como se fosse o SEBRAE no Brasil, né? E além do doutorado, ou durante o doutorado, na verdade, eu comecei a desenvolver um projeto para mulheres empreendedoras sobre a liderança empreendedora. E uma das coisas que eu percebi é que a grande maioria dos modelos de liderança que a gente tem, eles são modelos cognitivos, né? Eles são o aprendizado numa sala de aula, onde você escreve, você estuda case studies, mas ele não é prático, né? Então, foi aí que eu entrei em contato com a ideia da liderança somática, né? Que ela traz o corpo, né, que não é só engajar a mente, mas é engajar o corpo. Ótimo. A gente vai falar muito sobre empreendedorismo nos próximos podcasts aqui, né? A gente, do Grupo Mulheres do Brasil, a gente tem o Comitê Empreendedorismo, então é um assunto que a gente debate por muitas vezes e temos muitos projetos, né? Então vamos começar. Explica pra gente o que é liderança somática. Sim. De uma forma bem resumida, a liderança somática é sobre a interconexão da mente, do corpo e do ambiente na prática da liderança, né? Então, como a gente traz, né, essas três coisas juntas e exercita, né, ou pratica a liderança, juntando todas essas peças. Parte mais difícil. E já que a gente está juntando todas essas peças, vamos falar isso especialmente para as mulheres. Porque a mulher, ela empreende diferentemente do homem. Sim. Sim, ok. É isso, começa para ela. Empreende diferentemente do homem. Então, explica pra gente como essa liderança somática pode influenciar no nosso empreendedorismo, nós, mulheres. Tá, vamos começar primeiro como que a gente aprende as coisas que a gente sabe, né? Num nível mais de corpo mesmo, né? Quando criança, nos nossos primeiros contatos com o mundo, a gente está aprendendo com os nossos pais como a gente se comporta. E esse a gente se comporta é como a gente coloca o nosso corpo no mundo e como esse corpo interage com as coisas à nossa volta, com as pessoas, com os objetos, né? Então, num nível bem básico, esse é o nosso primeiro aprendizado. E esse aprendizado, ele se dá antes do aprendizado cognitivo. Né? Quando a criança vai para a escola e ela começa, né, a educação formal, que ela traz esse modelo cognitivo, né, ela já aprendeu um monte de coisa, ela já aprendeu a se comportar, né? E aí a gente leva esse aprendizado para a nossa vida. E as mulheres e os homens, eles são educados de formas diferentes. E como a gente é educado a lidar com o nosso corpo em relação ao mundo, em relação às outras pessoas, é muito diferente se você é menino ou se você é menina, né? Pode ser que hoje, né, nas novas gerações é um pouco menos, mas a pesquisa indica que as diferenças são ainda muito pequenas, né?
ou pessoas, né, da minha geração, um pouquinho mais velha aí, né? Nem tanto, quero falar que a nem mãe tanto. falava, menina, você para de se comportar como um moleque, se comporta como uma moça, né? Ou então, fecha as pernas, menina. Enquanto os meninos tinham toda a liberdade de correr, de, né, subir na árvore, né? Então, isso, quando a mulher entra na fase profissional, né, ela já aprendeu a lidar com o mundo de uma forma mais reprimida, né? Então, tem uma cientista política, ela já faleceu, Iris Young. Ela foi muito... No começo da carreira dela, ela fez vários estudos sobre... o comportamento da mulher, né? E uma das coisas que ela sugeriu é que a mulher, ela tem um comportamento corporal que é inibido, né? É como se a gente tornasse o nosso corpo para nós mesmos, ao invés de colocar o nosso corpo para o mundo, né? E aí outras pesquisadoras trabalhando em cima dessa ideia, elas falaram que, na verdade, com a divisão, né, do espaço público e do espaço privado, né, a mulher dentro do espaço público que ela tem esse comportamento de trazer o corpo para fora, né? Então, a ideia de que o corpo feminino é vulnerável, né? Ela pode se abrir no espaço doméstico, que é no espaço do cuidado, né? Então, a mulher cuidadora, ela está aberta, ela tem uma posição que é aberta, né, que é dentro desse espaço doméstico, do espaço do cuidado. Mas a mulher do espaço público, ela é uma mulher que ela tem que resguardar o corpo, que ela tem que cuidar do seu espaço. E isso é lógico, isso vai ter consequências para essa mulher profissional ou para essa mulher líder, né? Ela já tem uma habitualidade. Se a gente trouxer isso para o mundo que a gente está vivendo hoje, onde a gente tem várias mulheres que são líderes pelo mundo, importantíssimas, eu acho que a gente consegue automaticamente ver isso, né? E de que o comportamento da mulher, ele ainda continua de uma certa forma sendo... vem dessa história, né? Sendo baseado nessa história onde a mulher ela é reprimida de certa forma, né? Eu trabalho numa empresa de aviação onde eu acho que, sei lá, é um mundo totalmente não posso dizer porque nós temos algumas mulheres, mas é praticamente masculino o mundo onde eu trabalho, né? E a gente ouve coisas que às vezes a gente fala, gente, vocês não estão aprendendo que o mundo está mudando e que a mulher está conquistando o papel. Eu sei que tem uma batalha muito grande ainda pela frente, mas está acontecendo. E um dos dias foi um cara... eu não vou falar que ele mas ele é um cara que trabalha em empresa há muitos anos, ele é um senhor, ele tem muita experiência, e ele precisou da minha ajuda para um programa, né? Enfim, ele estava fazendo uma aplicação e ele precisava da minha ajuda, e eu fiquei 2 horas com esse cara, eu fiz tudo para ele, e quando acabou, ele olhou para mim e falou, você não é só um rosto bonito, você é inteligente também. Nesse dia, a minha vontade é de realmente dar uma resposta bem desaforada, mas eu respirei e eu falei para ele, eu vou aceitar isso como um elogio. Mas não era isso que eu queria ter falado. E eu provavelmente não sou a primeira mulher nesse mundo da aviação que ouve alguma coisa assim, né? Nós temos muitas mulheres trabalhando, muitas mulheres sendo chefe e provavelmente elas devem ouvir coisas absurdas. Sim, sim. Por que a gente tem que ser tão reprimida? E você sabe, o mais interessante em relação a isso é que existe duas regras, né, e que se aplica para a mulher e para a mulher profissional. Uma é aquele corpo profissional que precisa ser mais agressivo, que precisa ser mais direto, que precisa ser ter mais comando, né? E aí tem o corpo feminino, que é um corpo que precisa ser mais recatado, que precisa ser mais reprimido, né? E aí para a mulher chegar em posições de liderança, ela já tem que negociar, né, esses 2 tipos de ser no corpo, né?
E aí, quando ela chega lá, ou no caminho, né, que ela faz para chegar lá, né, as pessoas, a mulher que é mais, que sabe, né, colocar direções, que tem mais comando, né, como que ela é vista, né, como ela é mandona, ela é exibida, né? Que outras a bossy, né? E até outros apelidos que são bem vulgares até, né? E se fosse para os homens, eles não teriam esses apelidos por esse tipo de comportamento. Não. Porque esse é o comportamento que é considerado natural, entre aspas, né, do homem. E aí tem um comportamento que é considerado natural, entre aspas, da mulher, né? E aí, essa mulher, né, para ela chegar lá, ela tem que ser mais... ela tem que saber se impor, ela tem que saber abrir o espaço dela, literalmente, né? Abrir o espaço dela. Mas se ela faz isso, ela é vista como a mulher macho, né? Então, é muito difícil negociar esse espaço, né? E aí, o que você falou né, dessas microagressões, né, que a gente recebe... Bem colocado, microagressões. Isso, que a gente... e a gente nem pode revidar de uma forma clara, porque aí você é vista como, é muito emocional, vai chorar, aí, ó, a mulherzinha já tá chorando, né? Como se o problema é seu, que você não é forte, que você tem que você tem que ser um saco de pancada, né? Ou então, foi só uma piada. A gente teve um outro podcast que eu contei de uma situação que eu tive no escritório que eu acabei chorando. E eu sempre falei isso, eu realmente choro por muitas coisas, mas não por esse tipo de coisa. Quando eu me sinto ofendida, eu não choro. Eu não choro, eu realmente tenho... Eu provavelmente tenho uma cara... Eu já tenho uma cara na vida de antipática. Eu tava até falando isso com a Ed, quando a gente tava conversando, que, né, sobre essa linguagem toda do corpo, que quando eu tô muito concentrada em alguma coisa, eu tenho uma cara de antipática, porque eu não entendo de muita coisa, e é muito bom você não entender de muita coisa, mas você ter a curiosidade e querer aprender sobre isso, né? Então, quando eu tô concentrada, eu tenho uma cara de extremamente antipática, parece que eu tô, assim, ligando por nada, e eu não tô super concentrada tentando aprender alguma coisa. Olha a diferença. Mas é o que eu vejo. E aí, depois que eu comecei a gravar os podcasts, que eu assisto depois, né, pra ver como foi o meu desempenho, que eu acho que é uma forma também da gente aprender e melhorar, eu falo, por que eu tô com aquela cara? E eu só tava concentrada, porque pra mim tava sendo extremamente interessante aquele momento, sabe? E eu não sei, como que a gente pode... desculpa. Você tocou numa coisa que é bem interessante, que é a questão da linguagem corporal, né? A linguagem corporal, ela é uma parte, né, que faz parte da liderança somática, mas é uma parte só. E porque a comunicação em si é uma parte muito importante no exercício da liderança, né? E grande parte da nossa comunicação, ela é não verbal, né? Aqui a gente está falando um monte de palavras, mas se alguém for analisar a nossa postura, os nossos gestos, vai ter toda uma outra linguagem paralela ao que a gente está falando, né? E o que é mais interessante é que, às vezes, o nosso corpo trai o que a gente está falando. Totalmente. Aí você falou né, de ficar com a cara, né? As pessoas acham que você tá brava, quando na verdade você tá focada, né? E na verdade, né, o estar focado, as expressões que a gente faz, né, são só diferentes formas, né, dos nossos músculos trabalharem, né? E é muito engraçado, principalmente depois da pandemia, que a gente estava o tempo todo online, né? A gente, eu particularmente, eu fiquei muito mais aware, muito mais consciente, sim, da minha imagem, né? E assistir os meus vídeos. Eu raramente, né, ao contrário de você, eu raramente assisto meus vídeos. Porque, infelizmente, eu sou perfeccionista
e eu sou extremamente autocrítica. Então, pode ser que mais pra frente eu consigo ter um pouco mais de autocompaixão de assistir os vídeos sem, né, ficar, ai, não acredito que você fez aquilo. Mas voltando à questão da linguagem corporal, né? Se deixar, eu vou indo, né? Eu vou indo. Mas é um assunto que tem muitas abas para você explorar. Sim, é verdade. Todas essas expressões, de novo, a gente aprende quando criança. Né? A gente aprende com os nossos pais, e aí a gente aprende com os nossos tios, aí o círculo vai aumentando, né? Se você faz parte de uma religião, da sua comunidade religiosa, depois no sistema de educação, né? Então, a gente vai aprendendo a modificar, inclusive, essas expressões, né? E uma das dificuldades, aliás, de pessoas que são neurodivergentes é a dificuldade de ler essas expressões, né? A gente aprende de uma forma intuitiva, né, a ler esses movimentos, essas expressões. Só que as pessoas neurodivergentes, elas podem ter um pouco mais de dificuldade em relação a isso, né? E muito engraçado que, às vezes, né, quando, sei lá, eu tô numa reunião, alguma coisa assim, aí eu, né, olho lá minha foto e eu tô com aquela cara de concentrada, às vezes eu vejo a cara da minha mãe, às vezes eu vejo a cara da minha irmã, e eu falo, nossa, desde quando que a cara dela se transplantou ali na minha? Né? Mas na verdade, foi o nosso aprendizado. Claro, e o nosso corpo, ele tem um papel fundamental um papel fundamental na comunicação, né? Eu acho que a gente pode até trazer isso culturalmente, quando a gente fala que os italianos falam assim, né? Os gregos falam muito alto, e tudo isso, é tudo uma forma também, né? O nosso corpo tem papel fundamental na comunicação. Sim, sim. Tem, né, vamos continuar falando sobre a linguagem corporal, né? Tem duas abordagens, né, que eu faço a distinção dessas duas abordagens, que ela é uma abordagem que é de fora para dentro, que ela é exterior, e uma outra abordagem que é de dentro para fora, que ela é interior, né? Essas abordagens, não é que uma é melhor que a outra, são só duas perspectivas diferentes, né? Mas hoje em dia, e eu acho interessante até trazer essas duas coisas. Hoje em dia, tem vários, se você for no YouTube, tem vários vídeos lá que falam sobre a linguagem corporal, e eles vão te ensinar como, né, como você colocar o seu ombro, né, a sua face, né, se você bota o seu queixo mais para cima, o que significa, né, se você olha assim, né, o que significa, ou se você olha para a direita, enfim, né, tem um monte de regras nesse sentido. E essa é a abordagem que eu chamo de fora para dentro, né? É importante entender essa abordagem porque elas são as regras sociais, elas são como a gente entende a comunicação não verbal dentro de um contexto social, né, dentro daquilo que é esperado. Só que ela é cultural, né, ela não é universal. Então, o que na nossa cultura pode significar um sinal de respeito, e uma outra cultura pode significar uma coisa completamente diferente, né? Isso é a primeira coisa. Então, só para contextualizar, eu vou dar um exemplo. Tem vários desses vídeos, né? Eles ensinam as pessoas a fazerem algumas poses, e aí o significado. Então, se você quer se sentir mais poderosa, né? Isso, a pose, né? A mão na cintura, nos quadris. Eu fui tirar minha carteira de motorista, e era o teste prático nesse dia. Eu lembro, a Luz falou, vai no banheiro, faz a pose do poder, fala. E eu fiz, eu não sabia no que me apegar naquela hora, que eu estava extremamente nervosa. E eu fui lá e fiz a posição do poder. Power pose, né? Eu fui no banheiro e eu fiz isso. E faz sentido, porque
se socialmente existe uma ideia de que uma pessoa confiante, né, ela vai ter uma postura mais ereta, né, e se você aprende a posicionar o seu corpo com essa postura, com o tempo você vai se sentir mais confiante, né? Ele vai dos dois lados, né? Só que tem, voltando à questão da cultura, né? Uma das regras né, para você se sentir, né, o chefe ou a chefe, né? Você coloca as suas pernas em cima, os seus pés em cima da mesa, né? Numa posição mais deitada, só que essa posição mais deitada você está estufando o peito, você está colocando o seu queixo para cima. Tudo isso tem um significado, né? Que é a posição, né? Eu mando aqui, eu tô me fazendo maior, né? É igual os animais têm todos esses comportamentos também. É verdade, não tinha associado isso. E só que essa regra, né, de você botar o pé na mesa, né, estufar o peito, ela é válida dentro do contexto americano, vamos dizer assim, né? Se você assiste filmes, aí tem lá o chefão, né? Ele tá lá na sala dele, é o espaço dele, e eu tô falando dele porque você não vê mulheres retratadas nessa posição, não, né? Exatamente. Mas para outras culturas já vão ser outras formas. Eu não imagino nenhum chefe aqui na Irlanda ou na Europa em geral, né, tendo esse tipo de comportamento. Então é muito cultural. E a outra abordagem, estou falando muito? Não, tá maravilhoso, pode continuar. Posso ficar aqui o dia inteiro ouvindo sobre isso. E a outra abordagem é o que eu chamo de dentro para fora. E essa abordagem de dentro para fora é primeiro tentar entender como o nosso corpo funciona, né? Então, voltar àquela situação que você me contou, né, do colega de trabalho, né, que fez um comentário sobre a sua aparência, né, denegrindo a sua capacidade intelectual, né? Aí, dentro dessas situações, mesmo que você tenha ficado quieta ou tenha respondido alguma coisa, mas como que o seu corpo reagiu? Porque essas reações corporais, elas são inconscientes. Não é que a gente pensa, peraí, ele me respondeu, ele falou isso, então, né, eu vou colocar o meu corpo nessa posição, né, porque eu acho que nessa hora eu rolei os meus olhos, provavelmente, e eu acho que o meu corpo ficou rígido. Do tipo assim, eu tô extremamente brava e eu não posso fazer nada nesse momento. Eu acho que é isso, né? Você tá de mãos atadas. A rigidez do corpo, né? É o estresse, eu tô estressada, eu tô numa situação de, né? Como é que é? Fight or flight, como que fala? Fugir ou lutar, né? Que é uma resposta automática do corpo. Você coloca o seu corpo já nessa posição. O que eu faço? Eu dou um soco na cara dele ou eu corro, né? Um outro exemplo que eu trago, que é mais pessoal, eu sou uma pessoa introvertida. Então, se eu chego, sei lá, numa festa ou numa conferência, por exemplo, que eu sei que eu vou ter que falar com um monte de gente que eu não conheço, ou voltando, né, à questão do empreendedorismo, eu vou numa reunião de networking, e aí vai ter um monte de gente lá que eu não conheço. Isso, para mim, é desesperador. É desesperador. Eu tenho todo um preparo psicológico, corporal, né? Muita respiração, né? Que eu tenho que fazer antes de chegar nesse tipo de ambiente. E a minha vontade é desaparecer. A minha vontade é não estar lá. E aí, o que eu faço? Né? Se eu não estou consciente, se eu não presto atenção, eu vou ficar no canto da sala, isolada, e o meu corpo vai se fechar. É tipo, eu não quero que ninguém fale comigo, eu não tô aqui, ninguém tá me vendo. Quero me tornar invisível nesse momento. Isso, né? Então, como você não pode, infelizmente, a gente ainda não tem o superpoder, né? Esse seria o meu superpoder. O meu também, definitivamente. Né? Como a gente não pode, mas na
verdade, o que você está fazendo isso. Você está desaparecendo daquele ambiente, né? Você está fazendo que o teu corpo desapareça. E, ao mesmo tempo, é uma forma de defesa, né? Eu estou tentando defender o meu corpo desse ambiente que, para mim, é um ambiente que eu não me sinto à vontade. Né? E aí, essa abordagem de dentro para fora é a gente começar a entender como o nosso corpo reage nessas situações de desconforto, em situações de estresse, em situações desconhecidas, né? Quando a gente depara com aquilo, com o inesperado, né? Porque a partir daí a gente pode não conseguir mudar o nosso estado psicológico imediatamente, mas se a gente começar essa mudança pelo corpo, já está mandando uma mensagem para o nosso cérebro: olha, ajusta aí. Tá bom. Como fazer isso? É a pergunta de milhões. Como fazer isso? Porque é muito difícil a gente controlar as nossas emoções. Né? Aquilo que a gente fala de respirar, de talvez fazer uma pose. Mas isso vem de dentro para fora. E como fazer isso? Eu não sei se é controlar. Eu não gosto dessa palavra controlar as emoções. Eu prefiro tomar conhecimento das nossas emoções e canalizar aquelas emoções para onde a gente quer, né? Então, se alguém faz o comentário que o seu colega fez, eu ficaria muito irritada, eu ficaria com raiva. E eu prefiro, ao invés, eu tenho que controlar a minha raiva. Não, eu tenho que, tomar conta, como é que a gente fala isso? Desculpa, em português. Assumir a minha raiva, mas canalizar essa raiva para uma coisa boa, né? Eu posso canalizar essa raiva de uma forma agressiva, ou eu posso canalizar essa raiva de uma forma mais construtiva, né? De mudar, né? O problema é da pessoa, não é meu, né? Essa situação está acontecendo porque aquela pessoa tem uma ideia equivocada sobre as mulheres. Então, isso não é um problema meu, é um problema dela. A partir desse momento, eu não preciso mais ficar com raiva, porque não tem nada a ver comigo. Né? Para que eu vou ter raiva de uma situação que eu não tenho controle, de uma pessoa, né, que não está interessado em aprender? E aí, em outras situações, a gente pode engajar de uma forma construtiva. Se existe uma abertura da outra parte, aí a gente pode começar um diálogo, começar uma conversa ali. Entendi. Mas respondendo, é prática. Prática, prática, prática. E aí, ligando de novo, né, voltando o ciclo sobre a liderança somática, né, quando a gente aprende, um exemplo que eu sempre dou, quando a gente aprende a dirigir, você vai aprender uma série de regras ali no livro, você pode ler o manual de todos os carros possíveis e imagináveis, né? Mas você não vai aprender se você não sentar no carro e você ensinar o teu corpo onde colocar a mão, onde colocar o pé, quando mexer isso ou aquilo, né? E não é uma coisa, é um processo que você entrou no carro, como eu já li tudo, então eu já sei tudo o que fazer. Não, no começo é muito difícil, né? No começo a gente tem que olhar, né, para a marcha antes de trocar, porque a gente não sabe como fazer, e às vezes até olhar no pé, porque não sabe se é o pé direito, se é o pé esquerdo, ou não sabe qual o pedal. E aí, aos poucos, a gente vai internalizando esse comportamento e ele se torna habituado, né? Quando a gente fala em hábito nada mais é do que um comportamento que ficou gravado no nosso corpo, nos nossos músculos. Literalmente. Uau. Então é prática. Prática. Né? Que aula, né, Liz? Eu tô aqui, não sei nem o que falar. Eu vou entrar aqui, aproveitar e vou falar aqui, a gente tem um minutinho, tá? A gente tem 2 perguntas, pode ser? Pode fazer, claro. Com tudo que a gente falou agora, sendo mulher, como que a gente escolhe as nossas batalhas utilizando essa linguagem?
o que é importante para você dentro daquele ambiente, né? Pode ser, e aí entra de novo, né, a conexão da mente, do corpo e o nosso contexto, né? Trazendo o seu exemplo, né, do ambiente de trabalho, se é uma pessoa que você não tem intimidade nenhuma e é uma pessoa que não está interessada em aprender, a gente, né, não vale a pena você comprar aquela briga, né? Às vezes é melhor deixar para lá e seguir a vida. Né? Aquela história de às vezes é melhor você se calar é real. Sim. Às vezes a melhor resposta é o silêncio, né? E às vezes a melhor resposta é o silêncio quando o teu corpo mostra um comportamento também. Então, por exemplo, você está me falando isso, mas... né, eu sou uma mulher confiante, e aí você mostra essa confiança no teu corpo, e você não precisa mais falar. Né, porque a outra pessoa vai perceber. Né? Então, isso eu acho que é uma forma de lidar. Mas aí, se é um amigo, né, uma pessoa que você é mais próxima, ou existe uma abertura, aí você pode chegar e falar, olha, não é legal esse tipo de comentário, né, e explicar, né, o seu lado, a sua perspectiva. Entendi. É por isso que às vezes eu me calo. Muitas vezes. Tá, e a última pergunta agora. A gente sabe que, né, a gente está tendo avanços tecnológicos agora. A gente está falando muito de inteligência artificial. Como que a gente usa essas duas coisas agora? A linguagem do corpo, com todos esses avanços tecnológicos que a gente está tendo nesse momento, e que a gente sabe que o que está por vir aí é muito mais do que isso. Aí tem duas coisas, né? Uma é você entender que dentro do espaço virtual, a comunicação não verbal, ela é diferente. É diferente porque o que a outra pessoa está vendo está sendo intermediada pela tecnologia, e ela não está vendo o teu corpo todo. Às vezes ela está vendo só o teu rosto. Então, é só as tuas expressões faciais, ao invés, né, do teu corpo inteiro. Então, a gente tem que aprender aí a usar, né? Então, por exemplo, se eu estou dando um webinar, eu tento ter consciência de usar mais a expressão facial e as minhas mãos do que o resto do corpo, porque eu sei que é isso que a pessoa está vendo. Né? E a outra parte existem tecnologias hoje, por exemplo, em processos de seleção, que eles vão gravar a sua entrevista e depois eles vão analisar não só a sua fala, mas o teu corpo. Já existe essa tecnologia. E já existe tecnologia de realidade virtual também, onde você usa os avatares para aprender, né, como você pode melhorar a sua confiança através, né, da mudança de postura, né, esse tipo de coisa. E aí é importante entender quais que são essas regras sociais, né? Porque se a gente não souber, a gente já está numa situação de desvantagem, né? A mensagem de texto no WhatsApp, por exemplo, é um problema, né? Porque ninguém entende, ninguém sabe o que você... Eu costumo falar assim que mensagem de texto você interpreta de acordo com o que você está sentindo. Sim, né? Você acha que tem como mensurar isso? Tipo assim, mandou um emoji, acho que é porque a pessoa tá mais feliz, ou sei lá, botou 3 pontinhas porque ferrou de vez. Tem algum segredo aí na mensagem de texto, ou infelizmente não dá pra verificar? Não tem regra. E esse negócio é muito engraçado, porque pra mim, né, se eu coloco uma face sorrindo lá, tem uma, né, que eu tô tentando ser simpática, né, sei lá, uma postura mais aberta. Mas para a geração Z, como a gente sabe, o significado é completamente diferente. Então, Se botar um café, ferrou então. Vai falar que isso é cringe, né? Tá entregando a nossa idade aqui, com certeza. A minha, tá entregando a minha, pô. A minha. É isso. Então, muito obrigada. Obrigada, foi uma aula interessantíssima. Como eu te falei desde o início, eu não tenho muito entendimento, mas eu tenho muita curiosidade.
E foi o que aconteceu aqui hoje. Obrigada por trazer tanto conhecimento pra gente. Foi um prazer. Muito obrigada. Eu tenho mais curiosidade do que conhecimento também, mas um vai levando ao outro. Perfeito. Obrigada, Ed, de verdade. De nada. Eu espero que a gente possa te trazer aqui mais uma vez pra gente falar sobre mais coisas ainda, que eu sei que você tem muito conhecimento pra compartilhar com a gente. Então, muito obrigada. Edu, obrigada mais uma vez por ter a gente aqui. Gente, é isso. Obrigada. A gente se vê no próximo podcast. Um beijo. Tchau.